Teve desavença da Flor de Lis, onde o senhor possa comprovar por WhatsApp ou tablet com o senhor? Eu digo até o dia do crime. Da minha mãe comigo? Não. Não. Teve depois. Eu digo até o dia do crime. Não. Depois teve. Teve da parte dela, ela me ameaçando. Essa ameaça que o senhor, essa questão do Daniel que o senhor comentou, que o Daniel recebeu dinheiro, o senhor lembra a importância que foi? Ah, não, nem lembro, nem procurei por isso, não. Tem que perguntar para ele, eu não me lembro, não. E também não sabe de onde veio o dinheiro. Não. Só um instantinho, doutor, aproveitando o gancho, qual foi a ameaça que a Flor de Lis fez ao senhor? Quando eu me posicionei a me desligar da igreja, depois do homicídio, isso, depois do homicídio. Uma semana depois, eu tive que sair, botei uma mensagem e falei com ela que eu estou me retirando da igreja. Ali, através de Zap, ela mandou para mim mensagem falando que ia me achar naquele dia, falando que ia botar meus irmãos para me procurar e que só não me acharia se eu saísse do Brasil. E eu fui no Ministério Público. Mas isso aí ela falou que queria me matar ou que queria só conversar com o senhor? Eu me senti ameaçado. O senhor se sentiu. Eu me senti ameaçado, sim. O senhor devolveu os cartões todos que estavam com o senhor, ou seja, os cartões do banco. Quando o senhor foi lá entregar a documentação toda requerida pela sua esposa na secretaria, conforme eu falei, os cartões da Gospel que tinha ficavam na igreja, não ficava comigo. Ficava lá. O Anderson fazia transferências por aplicativo dessas contas? Como assim? Tipo assim, se o Anderson se utilizava de aplicativos de bancos digitais para fazer transferências desses bancos, desses cartões, fazia pagamento e transferências. O Anderson também. E essa senha era uma senha pessoal dele ou era uma senha sua e dele? Senha pessoal dele. Então, toda vez que tinha uma operação, sabia-se quando era do Anderson e quando era do senhor. Isso. É isso? O senhor teve na residência do senador Haroldo de Oliveira em 2019? Não. Nunca foi na casa dele? Nunca. Sem mais. Satisfeito, excelência. Dr. Carlos pela réu Andréa. Sem perguntas, excelência. Dr. George pelo réu Marco. Sem perguntas, excelência. Doutora Daniela pelas réis Rayane e Simone. Boa tarde, Misael. Boa tarde. Misael, o senhor conviveu com a Simone bastante tempo, não é? O senhor tinha conhecimento da doença que ela tinha? Câncer? Sim. Sabia dos tratamentos que ela fazia? Chegou a acompanhar o tratamento dela? Isso foi em 2015, 2016, por aí, 2017. O que o senhor se lembra do tratamento dela? Que ela fez o tratamento em São Paulo e até então ficou curada. Acabou, foi 2 anos de tratamento, se não me engano. 2 anos de tratamento contínuo e até onde eu sei ficou curada, não tinha mais câncer. E o senhor sabe me dizer quem custeava esse tratamento? Se era a vítima ou o pastor Anderson? Se ele chegou a custear tratamento, consulta, medicação, transporte. Transporte, ela fazia esse tratamento lá em São Paulo, era o tratamento de um programa do hospital, né? E em si o tratamento era gratuito. Só que o tratamento para ir, voltar, alimentação, era o meu pai que custeava. O senhor tem conhecimento se em algum momento ele chegou a se recusar a continuar a fazer a manutenção desse pagamento? Com certeza que não. Em algum momento o senhor tomou conhecimento se ele teria cancelado o plano de saúde dela ou de algum outro dos filhos? Não, cancelado não. O senhor tem conhecimento se eles ambos já haviam sido namorados antes dele se casar com a deputada? Eu respondi isso desde o início que me perguntaram, eu falei que sim. O senhor tomou conhecimento em algum episódio na igreja onde a acusada, Rayane, teria sido ameaçada por alguma pessoa? Não. A Rayane ameaçada?
Não, sem mais, obrigada. Dr. Gabriel pela Ré Marzi. Senhor Wagner, boa tarde. Vamos lá. O doutor promotor, logo no início, perguntou ao senhor se o senhor teria conhecimento de um abuso sexual por parte de um dos membros da família, a Rayane. O senhor primeiro falou que não era verdade, mas ao começar a discorrer sobre, o senhor acha que não é verdade? É a opinião do senhor sobre isso ou realmente não é verdade? Vamos lá, vamos repetir novamente. Quando me perguntaram aqui, eu falei, não é verdade. Eu falei, se for verdade eu falo. Eu falei, é coisa da minha mãezinha para tentar implantar isso na minha mente. Para tentar agir no meu particular, para tentar eu ficar chateado com meu pai, o pastor Anderson. Eu falei para ela, se for verdade, por que a senhora não vai na mídia, não denuncia ele? Aí ela falava, não, eu vou escandalizar o nome de Deus, eu vou atrapalhar o crescimento da igreja. Então, não era verdade, né? Caramba, então não ser verdade é uma opinião que o senhor está tomando. O senhor tomou disso. Não é verdade. Se fosse verdade, ela falaria, claro. É uma neta dela, né, doutor? É uma neta dela, sendo abusada. É uma opinião do senhor. Doutor, o senhor fez uma pergunta, ele está respondendo, né? Vamos lá. Sem mais perguntas, excelência. Doutor Luiz Gregório, pelo réu Carlos. Sim, excelência. Boa tarde, seu Wagner. Tudo bem? Tudo. Em relação ao réu Carlos, que é quem eu assisto, o senhor fez menção que o senhor estava indo ao cinema, o senhor, a pastora Cristiane e a sua esposa, correto? Sim. E no carro ele havia informado. Quem informou corretamente? Foi ele ou a senhora Cristiane? Foi ele. O senhor recorda as palavras que ele utilizou? Eu falei aqui, vamos repetir. Misael, do nada. Não tinha assunto anterior, foi do nada. Misael, quando você for na casa da mãe, não come nada e não bebe nada que ela te oferecer, porque ela está tentando envenenar o pastor Anderson, o Niel. E esse fato ocorreu logo após a pastora Cristiane ter sido envenenada. Aí ele falou, a Cristiane tomou um suco de laranja e passou muito mal. E teve que ficar até internada. O senhor sabe quantos dias ela ficou internada? Não, só falou isso só. Só isso, tá? Eu já não morava na casa. Entendi. E o senhor entendeu isso como se fosse um alerta para o senhor? Eu não entendi. Tanto que eu nem acreditei, né? Muito não. Eu nem acreditei. Do nada surgiu esse assunto ali, ele falou. Eu fiquei meio abismado com isso. Foi a minha reação. Tá, e quando surgiu esse assunto, após o senhor ter ciência disso, o senhor procurou saber se aquilo ali era verdade? E não procurei saber, não. O senhor de alguma forma avisou ou tentou avisar o pastor Anderson sobre isso? Não, porque a minha mãe falava que era remédio e eu acreditava na minha mãe. E quem administrava esses remédios, segundo o senhor, era a Marzi e inclusive o Carlos. Sim, conforme eu falei, os três, que eram pessoas que ele confiava em fazer comida ali para ele. Um suco, uma bebida. Mas em algum momento o senhor chegou a presenciar essa suposta medicação? Ter sido ministrada, em algum momento o senhor chegou a ver? Sim, eu já vi a minha mãe dando na mão da Marzi, na mão da Neinha. Ó, vai lá e desfaz no suco de laranja. Ele não gosta de tomar comprimido. Para mim era questão da ansiedade, questão dele muito agitado, né? Para acalmar ele. E o senhor nunca teve curiosidade de ver o que era aquilo? Não, conforme eu falei, eu acreditava na minha mãe. Em questão as pessoas da casa que trabalhavam, quem que trabalhava no seu gabinete? No meu gabinete, o Daniel, o Alexander, o Carlos trabalhou um período. Da casa, só eles três. Que eu me lembre agora, só eles três. E essas pessoas que trabalhavam no seu gabinete, elas ajudavam de alguma forma nas despesas da casa? Não, porque essas pessoas que trabalhavam no gabinete, elas já tinham a vida deles. O Alexander já tinha a casa dele, o Carlos já era casado. E o Daniel era só assessor e era só o salário dele para ele se manter ali. E quem ajudava nas receitas da casa, quem pagava as contas da casa era o pastor Anderson, com a
verba dos cachê com a venda de material. Entendi. O senhor também pagava as despesas da casa? Quando eu fui vereadora, eu fui morar na minha casa. Quando eu morava na casa, eu recebi uma ajuda de custo. E quando o senhor saiu da casa e foi morar na sua casa, passou a ter algum desentendimento entre o senhor e o pastor Anderson? Não, conforme foi falado assim, briga, de jogar cadeira, isso não. Além do seu telefone pessoal, o senhor falou que tinha o seu telefone pessoal. Além desse telefone, o senhor utilizava algum telefone da igreja que era para a comunicação entre vocês, pastores? Não, não. Era só o nosso mesmo e nele tinha o grupo dos pastores da igreja. Sim, mas a igreja não disponibilizava um telefone para vocês, no caso, o aparelho. Não, não. Era só o seu aparelho. Sim, sim. Correto. O senhor chegou a comentar que o senhor ficou com medo da sua mãe. Por quê? Por tudo que já tinha acontecido, né? É uma apreensão muito grande. A persuasão dela é grande também e tem medo. Tem sentimento de medo ali naquele período. Muito grande. O poder persuasivo dela é muito grande? Sim. Ela consegue manipular facilmente as pessoas da casa? Sim. O senhor alguma vez se sentiu manipulado por ela? Tentava. Ela tentava, ela tentava. Tanto que eu já relatei aqui, quando ela chegava, ficava falando do meu pai. O senhor se sentiu manipulado em alguma coisa, assim? Interfere a juíza? Sim, sim. Entendi. Em relação à assessora dela, a Reni, o que o senhor tem a acrescentar sobre essa pessoa? Não tenho muito o que falar. Ela era uma assessora, trabalhava na igreja, uma assessora muito atuante, mesmo com a minha mãe, uma secretária, né? Fazia de tudo. Cabeleireira, amiga pessoal. Não tenho muito o que falar, não. Essa pessoa, ela poderia ter ciência desse envenenamento ou dessa medicação? Eu não posso afirmar isso, né? Não posso te afirmar. Entendi. Em relação ao dia do crime, o senhor chegou a estar no dia do crime com o pastor Carlos, com a pastora Cristiane? Com o Carlos no dia do crime? No dia do crime. Só depois do crime, né? Que foi de madrugada? Não, isso. Porque isso. Pedi um pouquinho d'água aqui, por favor. Que foi no velório. Conversei com o Carlos. Nesse dia, ele também relatou: Misael, o que nós vamos fazer? Aí ele estava muito apreensivo também. Aí de lá para cá, só coincidiu de eu ir na casa da minha mãe no sábado. Na sexta e no sábado, daí eu nunca mais vi. Nunca mais vi o pastor Carlos. Mas ele relatou isso de preocupação, então, com a igreja, com tudo. E com tudo, com tudo. O senhor, porque o senhor saiu da igreja, certo? Me corrija se eu estiver errado. Alguns fiéis vieram procurar o senhor? Tem algum episódio em relação a isso? Quando eu me posicionei, muitos fiéis saíram, mas me procurar naquele momento, não. Quando encontra na rua, aí conversa, né? É natural, mas procurar para saber detalhe, não. Hoje, entendi. Hoje o senhor não tem mais vínculo nenhum com a sua mãe? Não. Sem mais, excelência. Obrigada. Doutor Luiz Felipe, pelo réu André Luiz. Boa tarde, excelência. Obrigada. Boa tarde. Senhor Wagner, o senhor André, como é que é o comportamento dele? Ele é uma pessoa agressiva, é uma pessoa exaltada? Como é que é o comportamento dele? O que o senhor pode nos dizer? O André, muito pacífico. Muito pacífico? Muito pacífico. O senhor costumava dialogar com ele? O senhor tinha alguma relação com ele? Sim, sim, sim. O senhor presenciou algum momento? Ele residia lá na casa com os outros, certo? Né? Quanto tempo que o senhor ficou residindo lá? Na casa, acho que 25 anos. 25 anos, né? Quase 5 que eu já tô. Em algum momento o senhor presenciou o André incentivando alguém moralmente ou até materialmente contra o pastor? O senhor já ouviu? Mata mesmo? Não, não, não. Mas nos últimos meses ele estava muito mudado. Não, isso aí é outra coisa. Família gosta de um monte de gente, mas
Mas o senhor já viu? Não, não. Algum dos seus irmãos já veio aqui, já reforçou a ideia? Ó, vamos lá, vai, mata o pastor? Não. Alguém já relatou isso ao senhor? Não. Dos seus irmãos? Não, não, não. O senhor é sabedor também que estavam tentando envenenar o seu pai. O senhor é sabedor disso, certo? Depois que o pastor Carlos me contou. Depois que o pastor Carlos te contou. Tá. Em algum momento o senhor tomou conhecimento do pastor Carlos ter colocado algo na comida ou algo na bebida do pastor? Não, não, não. O senhor sabe me dizer qual foi a participação do acusado André, não no envenenamento, já na data de 16 de julho de 2019, no homicídio? Não entendi a pergunta. O senhor sabe dizer qual foi a participação do réu André no dia 19 de junho de 2019? 16, desculpa. No dia do homicídio do pastor Anderson do Carmo, qual foi a participação do réu André? Onde ocorreu o homicídio consumado? Não, não, não. Não tenho mais perguntas, Excelência. Muito obrigada. Doutor Evandil, pelo réu Adriano. Boa tarde, senhor Wagner. Boa tarde. Senhor Wagner, as perguntas são relacionadas ao réu Adriano. O senhor sabe me informar qual era a relação do pastor Anderson com o réu Adriano nesse tempo em que o senhor conviveu na casa? De pai e filho. O senhor sabe me informar se durante esse período que o senhor viveu na casa, o Adriano era uma pessoa agressiva ou ameaçadora? Tinha momentos descontrolados mesmo, mas na maioria das vezes um irmão sempre disposto a ajudar. O senhor sabe me dizer se o Lucas, quando ele foi envolvido em um crime, e aí ele foi apreendido quando menor, aonde ele morava? Ou com quem ele morava? Não sei, mas pelo que falam, ele morava ali mesmo no bairro, próximo a Pendoti, Babadu. Mas aonde que é a casa, a rua, eu não sei não. Ele não morava então na sua casa, quando ele começou a se envolver com o tráfico, não. Na casa do Anderson e na casa da Flor de Lis, porque eu já não morava mais lá, né? Isso que eu ia falar. Ele não morava na casa da Flor quando se envolveu com o crime. Isso, quando era menor, correto? O senhor sabe com que frequência ele ia à casa da Flor de Lis? Se ele ia? Ia. Conforme eu falei, eu não sei qual a localidade e a rua, mas como era próximo, ele ia quase todo dia na casa. Quase todo dia. Quem pagava o aluguel dessa casa? Era ele mesmo? Ele trabalhava. O senhor sabe me informar qual era a relação do senhor Lucas com a senhora Rejane? Do Lucas. Pelo período de que eles conviveram, não, de patroa e empregado. Ele trabalhava na oficina dela. Tá bom, sem mais perguntas, Excelência. Ok, doutor Jorge, pelo réu Lucas? Não? Então tá encerrado o depoimento. Ah, não, desculpa, não tá encerrado não. Eu vou pedir aqui para mostrar. Eu vou pedir para o doutor Hollenberg enviar por e-mail. Ele não conseguiu? Então nós estamos aqui imprimindo fotos de WhatsApp. E não saiu assim uma definição muito boa? Não sei, o senhor vê se foram esses documentos que foram mostrados aí no celular? O senhor reconhece a assinatura em algum deles? Deixa eu enviar aqui só um instantinho. Doutor Anderson, se quiser fazer alguma pergunta relativa aos impressos, só um pouquinho, silêncio, só um pouquinho, eu queria fazer uma perguntinha para ele. Aí tem que pegar o microfone. Senhor Wagner? Vou pedir para o senhor só um pouquinho, doutor Anderson, é que o técnico esteve aqui, nós tivemos um problema com os microfones na semana passada, e ele pediu, por favor, não bata no microfone. Ele pediu, se puder não bater, porque ele disse que isso é péssimo, bater no microfone, que já é uma coisa meio automática, eu sei, mas só para lembrar o senhor, tá? Obrigada. Senhor Wagner, eu ouvi direito, essa assinatura foi o senhor que fez? Não está muito legível, não dá para ver direito. Se o senhor imprimir numa qualidade melhor, eu poderia confirmar para o senhor.
Mas parece sua assinatura? Parece um pouco. O senhor... Mas eu preferia se tivesse tempo. Sei. Que o senhor imprimisse numa qualidade melhor. Sei. E com licença, e essa aqui? Da mesma forma, tá um pouco apagada. Se o senhor puder imprimir melhor. Se tivesse 100%, eu agradeceria o senhor. Sei. Com licença, e essa aqui? Só um instantinho. Doutora, eu já encerrei urgência. Vou pedir pro senhor aguardar para dizer aqui a hora que a gente vai retornar, tá bom? Tem que respeitar, nós estamos em um ato formal. A juíza se dirige a algum advogado que saiu, queria entrar novamente sem que fosse num momento de pausa, tumultuando assim o plenário. Uma opinião mais rígida eu poderia confirmar assim para o senhor. Excelência, eu vou recorrer ao banco, compreendeu? Porque, deixa eu ver se aqui, mas o senhor tem recordação? Senhor, por favor, tá numerada, senhor Hollenberg? Senhor, por favor, enumere aí 1, 2, 3. A número 1 e a número 2, o senhor Wagner falou que se tivesse mais legível, ele poderia dar certeza ou não. Essa aqui é só um protocolo do banco. Pois é, a questão, né? Se o senhor tivesse trazido impresso. Pois é, excelência, mas eu recebi isso de uma forma. Aqui também da mesma forma, doutor. Se puder, por favor, mais nítida, eu vou recorrer ao banco. Aqui tem um demonstrativo, ó. Tem um demonstrativo. Tá, a última pergunta para o senhor Wagner. O senhor não pode afirmar a assinatura se é realmente postada pelo senhor, se foi feita do seu punho. Mas esse valor, o senhor se recorda desse período? Então, conforme eu falei... Qual é a folha, doutor? Folhas 3. Então, conforme eu falei, e qual o valor? Valor total, R$2.466 e R$2.466.623. 65 centavos, excelência. 2.466.65. Até o senhor não está enxergando, doutor. Mas eu tô velho. Mas a assinatura tá boa, né? Então, mas teria que ver, né? Conforme eu falei na pergunta anterior, tem um rendimento, tem um valor bruto, mas tem a saída. A contabilidade teria que mostrar as saídas. A contabilidade teria que mostrar os valores que tinha. Isso aqui é valor? Se confirmar aí minha assinatura, é o valor do rendimento tinha os gastos de todas as unidades que o senhor diz, né? Sim, gasto único, gasto de todas as filiais, tinha. Porque só tinha essas contas aí, entendeu? Não tinha conta de filial. Era a conta só da matriz. Ok. O senhor pode me falar o nome do responsável contábil dessa... Tenho, tá lá o nome dele lá na igreja. A contabilidade ali no Alcântara. Eloy, algum nome parecido com isso. Eloy. Tá bom. A Flor de Lis tem conhecimento dela, então? Tem. Obrigado. Então, encerrado em definitivo, são 2:10. Eu vou dar início à próxima audiência, impreterivelmente, às 2:10. Os senhores estejam aqui, por favor, antecipadamente, para que possamos dar início aqui no horário devido. Obrigada.